Olá, meninas, tudo bom? Meninas, sejam muito bem-vindos a esse tutorial que também é um utilitário, gente. Uma bolsinha, porta-garrafa e porta-celular. Olha o gelo aqui dentro, olha o gelo. Tudo que ela tinha era a garrafinha d'água, uma bolsinha linda e um sonho. Mais um vídeo, gente, da coleção Todas as Cores para você carregar todas as suas coisas. Aqui com a garrafinha e um bolsinho aqui para você colocar seu celular. E ainda tem aqui um lugarzinho para você colocar seu gloss, suas chaves e tudo aí que foi importante para você carregar junto. Gente, olha que fofurinha que ficou essa porta-garrafinha, que lindo! Para fazer essa porta-garrafinha linda, gente, eu usei o queridinho fio cap. Eu fiz esse novelão colorido aqui e usei alguns detalhes do fio cap mesmo, de uma cor só, para dar esse destaque no colorido. Eu gosto desse jogo do colorido com uma cor só, porque um acaba destacando o outro. E aí a gente tem a porta-garrafinha, o bolsinho para celular e um porta-chaveiros aqui, porta-chave, porta-gloss, porta tudo que você quiser. Aí, gente, o material que eu utilizei eu vou usar na descrição, eu vou deixar na descrição, tá? Isso aqui é a base de um porta-vinho e esse daqui é uma alça que eu tinha aqui em casa, mas aí você pode usar o material que você tiver do lado daí, tá? Para fazer essa garrafinha, gente, o porta-garrafinha eu usei o fio cápio. Ele é da Fios Pinguim, ele vem 100 gramas, gente, ele é 73% poliéster e 27% viscose. O tex dele é 500, essa cor aqui que eu tô na mão é o 9560, mas aí na descrição eu deixo todas as cores que eu utilizei, tá bom? E todo o material que eu utilizei. Você vai precisar também de agulha para crochê 3 milímetros, que foi a que eu usei, agulha para tapeçaria e esse tutorial, gente, que está super detalhado e maravilhoso. Eu tenho certeza que essa vai ser a sua companheirinha de aventuras. Roda o tutorial. Então, gente, vamos lá pra gente começar nosso porta-garrafa. Eu vou deixar o link, tá? Aí na descrição dessa base aqui. É uma base de um porta-vinho, gente, que eu comprei. Aí a minha garrafa, eu vou ver aqui o diâmetro pra você. Eu vou deixar o diâmetro da minha garrafa aí na descrição também, tá bom? Minha garrafa, ela é mais fininha, então eu vou fazer adaptando pra minha garrafa, que ela é mais estreitinha. Mas aí você pode fazer aí pra qualquer tamanho de garrafa, tá? É só você fazer suas adaptações. A gente começa com o novelão colorido que vocês vão criar aí, com o fio cápio, e termina com uma cor só, tá? Pra começar, gente, eu vou começar pela base, tá? E aí aqui vai depender aí do seu tamanho de garrafa que você vai usar. Aconselho esse começo aqui, você ter sempre a sua garrafa aqui em cima e faz pelo menos algumas carreiras pra cima pra você ver como é que vai se acomodar. Se ficasse muito aberta, o crochê, se for abrindo, vai ficar folgada a garrafa, não vai ficar legal, porque vai ficar pensa. Se ficar muito apertada, aí a garrafa não entra, né? Então é interessante que fique justinho. Eu vou começar aqui, gente, com a agulha 3,5, tá? E aí eu vou deixar uma sobrinha de fio. Escolhe aqui o primeiro que você quer o primeiro buraco que você quer começar. Puxou aqui o fio e aí você vai fazer como se fosse pontos baixíssimos, ó. Introduziu, puxou de uma vez. Introduziu, puxou de uma vez. E aí você vai ter que esticar bastante, porque é um fio fino, né? Introduziu, puxou de uma vez. Introduziu aqui, puxou de uma vez. Aí você vai dar a volta todinha, fazendo seus pontos baixíssimos, tá bom? Ó, essa parte aqui vai ser igual para todo mundo, que vai diferir aí qual é o tamanho de agulha que você for usar. Se a sua agulha for mais fininha, você usa aí uma agulha, ou se a sua garrafa for mais fininha, você vai usar uma agulha mais fina, né? Se for mais grossa, aí você usa uma agulha mesmo mais grossa. Você vai experimentando, tá? Esse começo aqui vai ser para experimentar, que aí dá para você adaptar para qualquer tamanho de garrafa. Vai dar a volta todinha fazendo baixíssimo. Chegando aqui no último ponto, gente, você vai fazer seu último baixíssimo, tá? Não se preocupe com esse fio aqui não, que depois no final a gente vai prender ele direitinho, tá? Ó, vou fazer aqui meu último baixíssimo. Aí daqui eu vou trocar de agulha. Eu vou mudar para agulha 3,5. Ou agulha 3 milímetros, porque eu usei a agulha
3,5, experimentei e ficou folgada a garrafa e ia ficar dançando. Então eu vou trocar para agulha 3. Aí, gente, aqui você vai fazer assim, ó. Eu fiz dessa maneira. Eu fiz aqui dentro desse ponto, ó, bem aqui dentro do baixíssimo. Você vai fazer um ponto baixo, tá? Alinhou aqui, ó, puxou, fez o ponto baixo. Aí no próximo você vai fazer 2, aqui pro caso da minha garrafa, tá? Você vai experimentar aqui, aí como é que você vai fazer da sua. Aqui dentro, ó, sempre eu boto aqui dentro. Eu vou fazer 2, eu puxo 1, alinho o ponto. Aí no mesmo, eu boto outro. Fiz 2, tá? Próximo, aí eu faço só um ponto. Alinho aqui, ó, aí faço só um ponto. No próximo eu faço 2. Então, gente, eu vou fazer isso a volta todinha da minha base, porque foi a maneira que ficou melhor aqui para eu me adaptar pro tamanho da minha garrafa. Mas aí, como eu disse, você vai experimentar aqui até você atingir o tamanho que fizer sentido aí pra você, ó. Nesse próximo aqui eu vou fazer só um, e nesse próximo aqui eu já faço os 2, tá? 1 e 2. E aí você vai dar a volta dessa maneira todinha, fazendo 1, fazendo 2, fazendo 1, fazendo 2, tá? Esse aqui, como eu disse pra vocês, foi pra se adaptar pro tamanho da minha garrafa, utilizando esse fio. Agora aqui, gente, você vai pegar o nosso... Não é o melhor amigo, acho que o meu melhor amigo é a fita métrica. O marcador, mas se bem que eu uso muito marcador. Acho que talvez eu use mais marcador do que a fita métrica. Ó, botei aqui o último ponto, que agora esse último é de 2, tá? E agora essa fileira aqui a gente também vai fazer de ponto baixo, mas só pegando nessa argolinha de trás, ó. Aqui, ó, só nessa argolinha de trás, que é pra gente fazer esse detalhezinho da volta, ó. Pra poder o ponto ficar bem bonitinho aqui e dar essa voltinha como se fosse assim uma dobra, tá? Então a gente vai fazer o primeiro ponto aqui, só pegando essa argolinha aqui de trás. Aí agora aqui você vai pegar seu marcador para sempre marcar o início de carreira, que a gente vai trabalhar esse trabalho a gente vai fazer esse trabalho em espiral, ó. Argolinha de trás, ponto baixo. Argolinha de trás, ponto baixo. Sempre arrebita a ponta da agulha, gente, assim, ó, para nivelar o ponto, quando você estiver trabalhando com ponto baixo, para você não tensionar demais a sua mão e você acabar machucando, adquirindo aí uma lesão por esforço repetitivo, tá? Ó, só na argolinha de trás, a voltinha todinha, não tem segredo aqui essa parte, tá? Ó, só a argolinha de trás, ok? Aí você vai fazer a volta todinha. Aí aqui, você já vai vendo aqui como é que tá ficando sua garrafa, mas para você ver certinho se a garrafa não vai ficar sambando ou se vai ficar muito apertada, você vai ter que subir ainda mais umas 3 carreiras, tá? Para ver direitinho como vai ficar. Dando a volta aqui, gente, terminando, pegando sempre na argolinha de trás, tá? Tchu, 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 tchu. Adoro trabalhar com esse fio, nossa, ele cresce muito rápido e o trabalho fica muito bonito. Acho que depois eu vou pensar em mais coisas com ele. Agora aqui, gente, a gente fez a primeira carreira. Ó, tá vendo aqui que já tá subindo? Quando eu usei a agulha 3,5, ele abriu. Aí ia ficar folgadão na minha garrafa. Ó. Aí aqui, tirou o marcador. Todo final de carreira você vai fazer isso, tá? Pra começar, pra marcar o início e final de carreira. Aqui você já para de pegar na argolinha de trás. Ah, Roberto, eu quero pegar na argolinha de trás até em cima. Tudo bem, você pode fazer. Eu vou fazer só essa primeira aqui. Aí aqui eu já faço o primeiro ponto baixo dessa carreira. Venho com o meu marcador para marcar o início de carreira. E agora aqui, gente, é só você ir fazendo os seus pontinhos baixos, tendo cuidado para não apertar demais esse ponto, porque você está trabalhando com ponto baixo. Ponto baixo, gente, ponto baixo centrado é um dos pontos que mais lesiona aí as mãos das crocheteiras, principalmente quem trabalha com fios mais grossos, tá? Porque a galera tende a tensionar demais o ponto. Ó, e aí, mas porque fica mais bonito. Primeiro que eu não acho que nem fica tão bonito assim, porque é muito complicado você tentar manter uma tensão de ponto o tempo inteiro. E também fica mais bonito a preço de quê, né? Então, ó, agora você vai fazer todas as carreiras de ponto baixo, bem gostosinho, bem facinho, até atingir o tamanho que você precisa. É como eu falei, aqui, gente, é trabalho manual, você vai adaptar aí para
pro tamanho da sua garrafa e também muda muito de tensão de ponto para tensão de ponto, né? Então você vai fazer umas 3 carreiras e vai ver se a sua garrafa fica direitinho. Se ficar aberto, não vai ficar legal porque vai ficar sambando. Se ficar muito apertado, a garrafa não vai entrar, né? Então, ó, você vai fazendo dessa maneira. Aí vai fazer umas 3 carreiras para ver se o tamanho tá certinho. Se não tiver, você desmancha, muda a distribuição dos pontos aqui, pode fazer 2 em todos, se no caso ficar apertado. Se não, muda o tamanho da agulha, porque aí já vai modelando aí para adaptar pro tamanho que você precisa, ó. Dei a volta aqui todinha conversando. Aqui de novo, tiro meu marcador. Faço meu ponto baixo. E boto meu marcador de novo e vou fazendo minhas carreiras, tá? Aqui, gente, não tem segredo, é só você repetir na mesma quantidade de pontos até atingir o tamanho que você precisa. Eu fui fazendo vou contar aqui quantas carreiras eu fiz. Eu fiz, gente, por 22 carreiras, ó, sempre fazendo trabalho em espiral, contando com essa primeira aqui. Por 22 carreiras, e aí ficou com um tamanho de uns 18 centímetros, mais ou menos, e aí eu terminei aqui fazendo carreira de ponto baixo centrado, só para dar esse detalhinho aqui, ó, que foi mais por 4 centímetros, tá? E aí, mais uma vez, também vai depender do tamanho da sua garrafa. Ó, gente, aqui com 4 carreiras já dá para você ver, ó, se a sua garrafa vai caber certinho, ó. A minha tem até essa borracha aqui, e se eu botasse a borracha não ia descer direito, então eu tirei a borracha, ó. E aí fica certinho, ó, nem fica folgada assim, beiçando, nem fica apertada demais na garrafa. Já fica bem certinho. Aqui você pode subir, ó. Eu subi mais ou menos até aqui essa altura, assim, ó. E depois fiz o restante. Porque se eu subir até em cima, eu tenho que deixar pelo menos 2 dedinhos de fora, porque quando eu botar a alça, isso aqui vai subir, né? Senão vai cobrir a garrafa toda. E a gente ainda quer que a parte de cima da garrafa apareça, tá? Eu prendi o fio, gente, lá com a mesma técnica, tá? Fazendo o nó de tecelão aqui, como eu ainda vou usar esse fio, não vou estragar esse pedaço. Então, ó, eu vou fazer o primeiro ponto baixo aqui da carreira, que é outra carreirinha de ponto baixo relevo, ó, só pegando a argolinha de trás. Então, esse primeiro aqui eu vou fazer só pegando a argolinha de trás, ó. E aí aqui eu venho de novo e boto o meu marcador, tá? Aí essa carreira vai ser igual aquela que a gente já fez, só pegando a argolinha de trás. Só aqui na argolinha de trás. Lembrando que aqui eu tô trabalhando com a amostrinha, tá, gente? Que o porta-garrafa já tá relativamente pronto. Tô só mostrando pra vocês aqui como foi que eu fiz, mas talvez até fique com essa cestinha aqui pra guardar uma miudeza que vai ficar bonitinho. Ó, só pegando na argolinha de trás essa primeira carreira, tá? Sem segredo, pegando na argolinha de trás. E aí essa parte de cima eu vou usar uma cor só pra fazer. Terminei aqui, gente. Agora a gente vai fazer o ponto baixo centrado, tá? Tiro aqui meu marcador. Como é que é o ponto baixo centrado? Você que nunca fez. Ponto baixo centrado, a gente pega no centro do ponto. Em vez de pegar ou na argolinha de trás, como a gente tá pegando, ou aqui cheio no buraquinho, a gente vai procurar aqui o centro do ponto, ó. O primeiro aqui pode ficar um pouco difícil, ó. Bem aqui no centro do ponto. Introduziu aqui, acho que eu apertei demais esse ponto. Foi aquele primeiro que a gente fez, ó. Peguei, nivelei o ponto, fiz o ponto baixo. Volto com o meu marcador. E aí todos eu vou pegando no meio do ponto. Quis fazer só para ter uma textura diferente no trabalho, gente, ó. Ponto baixo. Introduziu aqui, ó, no meio do ponto. Ponto baixo. Introduziu no meio do ponto. Ponto baixo. Introduziu no meio do ponto. Opa, escapou. Ponto baixo, ó. Não temos segredos aqui nessa parte. Você vai fazer aí o tanto de carreira que você achar legal. Eu acho que eu fiz, contando com essa primeira aqui, que foi a do ponto relevo, acho que eu fiz 5 carreiras. Não lembro, vou olhar ali, ó. Ó, então você vai fazendo dessa maneira aqui. Terminei, gente, a primeira volta. Vou aqui de novo para o começo de carreira. Tiro meu marcador, tira marcador, bota marcador. Faço aqui o primeiro, ó. Ó, atenção aqui onde eu tô pegando, ó. Bem no centro do ponto. Por isso que é ponto baixo centrado.
Faço o primeiro ponto e continuo minha carreira, gente. Normalmente, tá bom? Aí aqui eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5. A sexta carreira eu de novo fiz ponto relevo. Então você já sabe como fazer. A última carreira eu fiz o ponto relevo. E aí, gente, é só cortar o fio, passar por dentro da laçada, que esse acabamento aqui não vai importar muito, ó, não dá nem pra ver, foi bem aqui, ó. Porque a gente vai botar a alça bem aqui em cima, então, apesar de que o acabamento não fica perfeito aqui, apesar de que tá bem perceptível, é só você passar o fio por dentro da laçada e puxar o fio pra trás. E aí, aqui a gente vai botar a alça bem aqui em cima, então isso aqui vai ficar invisível. Então, vamos lá pra alça. Agora, gente, nós vamos prender a alça de couro, que é eu vou deixar o link também na descrição de onde eu comprei. É uma alça de couro que faz um tempão que eu tenho aqui. Não é exatamente do mesmo tom do couro da base, mas a base não dá nem pra ver direito, né? Então, ó, prendi assim, ó. Essa minha alça de couro aqui, ela vem com essas duas bichinhas assim, né? Essas duas bichinhas de couro. Então, você passa aqui, ó, e prende no crochê, tá? Essa minha aqui não veio furada, então eu vou furar ela aqui. Eu uso, gente, o mesmo negócio que eu uso pra furar os bojos pra botar o crochê, ó. Eu vou só ver aqui mais ou menos onde eu vou furar pra furar no mesmo lugar. Ó, que eu furei no olho. Eu vou furar bem aqui no canto. Aconselho você a crocheteira até um trem desse aqui, é um furador. Tira print aí pra você procurar no armarinho perto de você. Ó, acho que eu furei muito no canto. Furo outro aqui, cuidado pra você não se machucar. Atravessando os dois. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3 pra cá, pra cima. Pra cá tá bom aqui, assim, ó. Cuidado pra você não se machucar, tá? Ó, furou. E o outro lado aqui tenta furar mais ou menos no mesmo lugar. Passei aqui o mesmo fio que eu fiz a parte de cima, gente, por uma agulha de tapeçaria. E vou dar 2 nozinhos aqui na base. Pra gente prender, tá? Chururu, 1 e 2. Como eu disse, esse fio ele é mais delicado, então você não vai puxar com tanta força. Ó, puxei. Agora aqui com cuidado você vai posicionar pra ficar certinho bem do outro lado, ó. Aí essa alça aqui é daquele jeito que eu falei pra vocês, né? Botou aqui, ó. Aí você vai passar pela alça, tá? E vai costurar aqui, ó. Ó. Eu costurei usando de linha de base esse ponto relevo aqui, ó. Aí você olha, está no mesmo lugar. Acho que eu tenho que ir um pouquinho mais pra trás o meu aqui, tá bom? Ó, desse jeitinho aqui. Posicionou aqui bem certinho, gente. Aí você vai costurar, ó. Vai procurar aqui. E introduzir a agulha. Vou introduzir aqui de trás pra frente, gente. O buraquinho que você passou, procura aqui. E aí eu prendi em X, ó. Como eu vou prender com duas voltas na linha. Eita, o outro foi tão fácil, esse daqui não tá querendo passar. Peraí. Pronto, consegui. É porque fazer gravando fica mais difícil por causa do ângulo que eu fico, ó. Então, nivelou aqui. Agora eu vou fazer em X, ó. Vou prender ali na diagonal. Dar uma boa puxadinha para isso aqui não ficar enrolado. Agora eu venho de novo aqui na parte de baixo. Procura aqui a parte de baixo. Gente, fazendo esse ângulo aqui, é bem mais difícil do que fazer perto do meu rosto. Peraí, mas vocês entenderam, gente. Bota de trás pra frente e faz o X. Você vai olhar se não embola o fio, tá, gente? Atrás o meu já enrolou todinho. Ó, e agora de frente pra trás. Fazendo X. Pra cá, pra cá. Agora você dá uns nozinhos aqui na parte de trás, do avesso. Pra prender esse fio. E já esconde essa ponta de fio com o auxílio da própria agulha de tapeçaria, tá? Já aproveita para botar por dentro do ponto para esconder essa ponta de fio, tá?
Agora, gente, nós vamos fazer esse bolso aqui pro celular, que, gente, às vezes levar a garrafa, aí leva uma bolsa, às vezes só pro celular, é muito trambolho. Então, eu vou fazer um bolso aqui pra botar o celular. Aí, eu só peguei aqui o meu celular, que agora tá gravando, que esse aqui é meu antigo, e medi aqui, ó. E aí, eu fiz 12 correntinhas e fui fazendo carreira de vai e vem de ponto baixo, tá bom? Mas, ó, aí, você vai fazer as 12 correntinhas. Lembrando que tem que ficar, se você usa capinha, é bom que ele fica um pouquinho mais folgado, né? Pra poder a capinha caber com folga, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer aqui só 7, mas vocês já sabem que eu fiz as 12, tá? Ó, aí fiz 7, uma a mais. Uma a mais pra virar. Fiz 6 ou foi 7? Enfim, vou fazer mais uma. Você faz uma a mais pra virar. E você volta com ponto baixo, gente. Eu também fiz com a agulha 3 milímetros para se manter no mesmo padrão o tamanho dos pontos. E aí eu fiz de ponto baixo na cor verde, porque eu adoro a combinação verde e rosa, ó. E aí ponto baixo, fazendo carreira de vai e vem, é bom você ir contando, porque às vezes ele confunde um pouco a gente, tá? Então, aqui eu não sou muito de contar crochê, mas aqui eu aconselho você a contar para você não se perder no tamanho dos pontos, ó. Terminei aqui o tamanho, virei, passo ponto baixo em cima de ponto baixo e vou fazendo, gente, carreiras de vai e vem de ponto baixo até atingir o tamanho do bolso aí que eu quero, tá? Ó. Prontinho. Só vocês fazerem dessa maneira até atingir o tamanho que vocês querem. E aqui eu trabalhei deixa eu contar aqui o tanto de carreira. Foram 20 carreiras. E aí ficou com 14 centímetros assim e 9 de largura, tá? E aí agora eu vou só fazer um acabamento para ficar bonitinho e também para ficar um pouquinho mais folgado, que eu acho que vai ficar um pouquinho apertado por causa da capa do meu celular. Então, terminei aqui a última carreira que eu quero. Eu vou fazer aqui na lateral uma carreira de ponto baixo. Aí você vai só sentindo aqui, gente, onde cabe um ponto baixo, ó. Ó, que eu vou fazer no mesmo lugar, eu vou fazer outro para ter a voltinha. Ó. E aonde você achar que cabe um ponto baixo, você vai fazendo, ó. Só pra gente usar esse próprio ponto baixo aqui que você vai fazer, a gente vai usar de guia para costurar o bolso, tá? Ó. Vai fazendo aí seus pontos baixos. Tô nem contando não, mas possivelmente acho que no final aqui a gente vai ter 20, né? Um para cada para cada carreira que a gente fez, ó. Então vai fazendo seus pontos baixos aqui, vou dar a volta todinha, tá? Para poder o bolso ficar um pouquinho maior. Cheguei bem aqui no cantinho da parte de baixo. Nesse ponto aqui do cantinho, você faz 2 pontos para poder fazer uma voltinha bonitinha, ó. 1 e 2. O restante você vai fazendo 1 para 1 mesmo aqui na parte de baixo, tá? E do outro lado você faz do mesmíssimo jeito. Não tem segredo. Ó. E vai dando a volta aqui. Pronto, gente, dei a volta todinha. Impressionante como o acabamento já dá outra cara, né? Dá uma uniformidade, assim, ao trabalho. Aí aqui, você pode puxar, assim, umas 2 voltas, assim, ó. Pra poder a gente já usar isso aqui pra costurar, tá? Dá umas 2 voltas aí, que é o suficiente pra poder a gente prender com folga. Já posso passar o fio por dentro da laçada e a gente vai posicionar lá pra costurar novamente com a agulha de tapeçaria. Eu vou prender aqui pra ficar... Acho que era pra eu ter prendido esse bolso antes de ter botado a alça, mas me empolguei com a alça. Ó, a gente vai posicionar aqui e eu vou ver aqui se eu vou prender com alfinete ou se eu vou prender com marcador. Acho que vou prender com marcador. E aí eu uso os próprios pontos pra nivelar, pra ficar retinho, tá? Eu começo prendendo os cantos, depois eu prendo os meios e os meios dos meios. E aí você só deixa assim essa parte aqui de cima aberta pra poder você colocar o celular, né? Ó, gente, prendi dessa maneira aqui, ó. E aí agora é só vocês costurarem. Não tem segredo nenhum.
vai usar os próprios pontos que você... Ixi, cadê minha agulha? Os próprios pontos baixos que você fez para fazer o acabamento, você vai usar de guia para costurar. Cuidado só para não prender lá do outro lado. Por isso que eu disse que era para eu ter prendido logo essa alça, não. Era para ter deixado a alça por último. Agora vai me dar um pouco de trabalho a mais. Mas vocês já aprenderam com o meu erro, vocês podem fazer aí diferente. Aí, gente, ó, bota na frente e sai atrás. Ó. Então você pode fazer assim, ó. Pega aqui, ó, a agulha e faz dessa maneira. Só que corre o risco de você fazer assim, você pegar lá com outra parte, tá? E olha, o que eu fiz, ó. Já errei. Então, gente, você vai costurando, ó. Bota aqui. Se certifica que não tá pegando lá o outro lado da bolsa. E sai aqui, ó. Eita, pra fazer filmando assim é muito ruim. Ó, tem que estar mais, ó. E dá uma puxadinha, só não puxa demais pra não rasgar o fio, tá? Agora eu venho pro próximo ponto, ó. Entra no ponto. Pega lá atrás. E sai aqui no outro ponto. E assim você vai fazer toda a volta, tá, gente? Só se guiando pelos pontos. Eu juro que você fazendo aí é mais fácil do que eu fazendo aqui. É porque aqui tá longe do meu rosto. E aí a posição fica ruim de eu estar fazendo, ó. Mas aqui, ó. Prontinho, dá uma puxadinha. Você presta bem atenção para prender direitinho aqui nos cantinhos, tá? Para poder não ficar inseguro esse bolso. Então, gente, já terminei aqui de costurar meu bolso, ó. Botei já minha etiquetinha aqui. Aí eu fiz mais uns detalhezinhos, ó. Eu fiz, acho que 5 correntinhas aqui, ó. E prendi um ganchinho, ó. Só fiz a correntinha e prendi um ganchinho que eu tinha aqui. Pra pendurar a chave, pra pendurar um glossinho, ó. Ficar bonitinho. Pera, deixa eu botar aqui. Ó. Aí dá pra você pendurar a chave, dá pra pendurar gloss, chaveiro e tal. E fiz 60 correntinhas e botei aqui em cima para poder a garrafa ficar mais firmezinha, ó, aqui. Também porque a garrafa tem uma alça e às vezes quando não tem nada apertando aqui em cima, se você for pegar só pela alça e o celular pesar, corre o risco de cair, né? Então eu fiz a bolsinha, né? Então eu fiz mais como dispositivo de segurança para ficar mais seguro. Foi só 60 correntinhas, gente. Fui passando aqui, ó. Na penúltima carreira, sem ser a carreira do acabamento, ó, fui passando de 2 em 2 pontos, o suficiente para dar um lacinho. E ficou assim, gente, a nossa bolsinha de garrafa, a coisa mais fofinha do mundo. Olha atrás como ela é bonitinha. Eu já usei essa bolsinha, gente, todo lugar que eu passo, o pessoal fala, ai, que legal, e não sei o que, tem um bolsinho para celular e tudo. E o glossinho pendurado, dá pra, se você quiser botar outro aqui do lado para pendurar mais chaveiro, essas coisas. Pra mim aqui tá o suficiente pendurar o gloss aqui e o chaveiro, e chave, quando eu andar com chave, e o celular aqui e a garrafinha, e tá show, gente. Muito obrigada, gente, por ter assistido esse vídeo até aqui. Um cheirão e tchau!